Bom dia a todos, meu nome é Natasha e nesse vídeo eu vou estar explicando um pouco a respeito da função de cálculo de redundância cíclica, que foi uma parte que eu realizei no nosso projeto do trabalho da M1, na disciplina de comunicação digital. A gente particionou o trabalho e essa foi a minha tarefa que me foi designada. Peço desculpa a todos por não poder estar presente apresentando ao vivo para vocês o que foi feito, mas essa foi uma forma que eu encontrei de poder estar explicando o que foi feito. Para a realização do cálculo CRC, como a gente aprendeu em aula, é necessário fazer operações bit a bit. Por conta disso, foi necessário incluir a biblioteca bit7 no meu código em C++. Então vamos lá. É criado um vetor de 11 bits, tá? Nessa função, no caso ele vai me retornar, né, um vetor de 11 bits. E ele recebe um vetor de 11 bits como palavra e um vetor de 4 bits como nosso polinômio divisor. Esse programa, essa função que foi criada, ela está parametrizada para lidar com palavras de 8 bits e divisores de grau 3 de 4 bits. Então, baseado nessa configuração, né, por mais que a palavra seja de 8 bits, a gente não vai colocar 8 aqui, porque a gente precisa adicionar um número de zeros na palavra correspondente ao tamanho do nosso polinômio divisor. Neste caso, o nosso polinômio divisor ele é grau 3, então seriam 3 zeros. 8 mais 3 fica 11, né? Só para situar. Então, vamos lá. Aí aqui eu estou criando duas estruturas que recebem a mesma variável, né? No caso seria o CRC e dividendo, os dois vão receber a palavra, que foi passada por parâmetro. Isso acontece porque eu vou precisar retornar este CRC acrescido com o resto da divisão para a gente saber qual a palavra que foi passada para o nosso receptor. Então vamos lá. Aqui está sendo realizada uma leve verificação, digamos assim, uma manipulação para que a gente comece a divisão do bit mais significativo, tá? Por isso que tem esse fora. Depois disso, a gente tem uma verificação para caso o bit mais significativo seja 0, não seja necessário fazer essas divisões, né? Daí ele vai, por exemplo, o bit mais significativo é 0, ele vai pular para o próximo. E que é o que acontece aqui embaixo, nesse outro for. Aí aqui, dentro deste outro for, é onde realmente as operações de XOR estão acontecendo entre todos os elementos. Aí aqui, após as divisões, né, as operações entre os elementos, a gente tem o resto sendo adicionado ao final da palavra que será exibida. A gente retorna o CRC. Aqui, no nosso main, né, a gente está criando a nossa palavra e o nosso divisor, seguindo os padrões para que ela seja aceita pela nossa função. Então, aqui a gente tem uma palavra de 11 bits e um divisor de 4 bits. Aqui eu coloquei dois valores de exemplo para a gente fazer um teste. Creio que durante a aula o professor vai pedir para que esses valores sejam alterados para fazer outros tipos de teste e verificar a validade do código, mas para o vídeo não ficar muito longo eu trouxe apenas esse caso para a gente fazer a análise. Então aqui a gente chama a nossa função, CRC, ele vai ser igual, né? O nosso CRC vai ser igual a chamada da nossa função, passando a palavra e o divisor. E aqui, nesse primeiro cout, ele vai passar para a gente o resultado do CRC na origem, né? Ou seja, esta palavra, após estas manipulações, com o resto da divisão sendo adicionado ao final dela. E depois disso, neste segundo cout, a gente vai, em vez de passar essa primeira palavra, a gente vai passar a palavra que já foi manipulada e o nosso polinômio divisor, que continua sendo o mesmo.
O resultado dessas iterações aqui, neste segundo SEALT, se o resultado impresso ele for uma palavra com o resto de divisão ali, né, que ele for diferente de 0, significa que houve algum erro durante a transmissão, durante o cálculo, enfim. Se estes valores ali de resto forem iguais a 0, significa que deu tudo certo. Então, vou rodar aqui o programa. Ó, aqui a gente pode verificar que é aquela palavra que a gente utilizou ali, que foi esta daqui. Após a manipulação, esta palavra sendo acrescida com aquele resto de divisão de operações, né, resultou nesta outra palavra, tá? Esse foi o nosso primeiro resultado do CRC. E, utilizando esta palavra aqui para a gente fazer as manipulações novamente, ele me retornou esta palavra aqui, que, como vocês podem perceber, é a nossa palavra inicial, o que significa que a operação ocorreu com sucesso. Da parte de redundância cíclica seria isso. Peço desculpas novamente por não ter podido apresentar isso em tempo real, né? E uma boa aula para vocês.